Olá para todos vocês, agradeço a gentileza de estarem começando a assistirem a esse meu novo vídeo que tem por título Espiritismo e Catolicismo, Diferenças e Concordâncias. Sou-lhes muito grato por isso. Se você puder e quiser, compartilhe o vídeo, expresse a sua opinião a respeito do tema que aqui começarei a desenvolver. Se você puder, se inscreva também em meu canal do YouTube. Se gostou do vídeo, deixe um like, isso é sempre bem interessante também. E por fim, e mais importante, agradeço a Deus a oportunidade da realização desse pequeno trabalho. O catolicismo e o espiritismo são religiões com diferenças significativas, especialmente em relação à salvação, a reencarnação e a natureza da alma. O catolicismo defende a ressurreição dos mortos, enquanto o espiritismo defende a reencarnação. O catolicismo acredita que a salvação é alcançada através de Jesus e dos sacramentos, enquanto que o espiritismo acredita que a salvação é alcançada através do progresso moral e espiritual. O catolicismo acredita que a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo e dos sacramentos, como o batismo e a Eucaristia. O espiritismo, por outro lado, defende a ideia de que a salvação é alcançada através da evolução espiritual, da reencarnação e do cumprimento da lei divina. O catolicismo não acredita em reencarnação. A crença católica é que, após a morte, a alma é julgada por Deus e vai entrar no céu, no inferno ou ficará no purgatório. O espiritismo, por outro lado, defende a reencarnação, ou seja, a ideia de que a alma reencarna diversas vezes para aprender e evoluir. O catolicismo não considera a comunicação com os mortos como um meio legítimo de obter informações ou orientação. A Igreja Católica considera que a comunicação com os mortos pode ser perigosa e levar a erros espirituais. O Espiritismo, por outro lado, acredita que os espíritos podem sim e se manifestam através dos médiuns e comunicam-se com os que estão vivos. O catolicismo acredita que a alma é imortal e é parte espiritual do ser humano que sobrevive à morte. O espiritismo também acredita que a alma é imortal, mas defende que ela é um espírito que evolui e reencarna ao longo do tempo. Embora existam alguns pontos em comum entre o catolicismo e o espiritismo, como a crença em Deus e na importância da moral e da espiritualidade, as diferenças em relação à salvação, à reencarnação e à comunicação com os mortos são muito significativas. Portanto, é possível dizer que o catolicismo e o espiritismo são religiões distintas, com diferentes crenças e práticas também. Esse texto eu achei ele bastante interessante e que nos traz oportunidade de estabelecermos aqui diversos tipos de reflexões e que pode, ao longo dessas reflexões, nos dizer que existem mais concordâncias do que diferenças entre o católico e o espírita. Porque para nós, eu sou espírita, eu sou cristão, e respeito muito aqueles que são católicos e que são cristãos também. E respeito os seus posicionamentos que aprenderam junto à Igreja Católica, que merece de nós, os espíritas, também profundo respeito. Mas vamos lá fazer algumas análises. Nós costumamos sempre dizer que o espiritismo é uma religião racional, que se liga à ciência e à filosofia. Portanto, o espiritismo de pronto nos traz essa
informação e esse esclarecimento. O Espiritismo, ele amplia a nossa capacidade de conhecimento com relação à vida. Porque a ciência estuda o mundo material profundamente, sempre nos trazendo novas descobertas. Portanto, a ciência não é algo parado, inerte. Já a filosofia também nos permite a cada dia irmos aumentando o nosso conhecimento com relação à própria vida. Portanto, a filosofia não é algo parado e inerte, que não modifica-se. O Espiritismo também é assim no seu lado religioso. Nós entendemos o Espiritismo como uma religião que tem em Deus o Criador, tem em Deus a inteligência suprema do universo e tem em Jesus o nosso irmão, Filho de Deus, mais evoluído que nós do planeta Terra conhecemos. E que Jesus é o grande exemplo, guia da humanidade. Entendemos que Jesus não morreu simplesmente para nos salvar, mas a morte de Jesus exemplifica realmente o ir até o fim para defender aquilo que julga ser o correto, ser o certo. Portanto, Jesus é para nós um exemplo. Mas diz assim nesse texto que eu acabei de ler, que o catolicismo defende a ressurreição dos mortos, ou seja, o morto, o corpo morto, que perdeu todas as suas energias, ele pode ser novamente vivificado, ou seja, pode haver a ressurreição. A própria ciência já nos disse que isso é impossível. Por quê? Porque o corpo, que é constituído de matéria, ele com a morte do corpo, com a morte física, essa matéria se decompõe e não é possível ela se recompor novamente. Portanto, é algo que é necessário que a gente passe a entender o sentido verdadeiro da ressurreição, que não é, então, na opinião nossa de espíritas, a volta dos mortos enterrados no cemitério à vida. Isso não é possível. O Espiritismo fala da reencarnação, ou seja, morre-se o corpo físico, o espírito deixa o corpo físico e é preparado para uma nova oportunidade num outro corpo físico, feito exatamente de acordo com as suas necessidades. Então, quando eu, o Jorge, quando esse meu corpo físico, porque eu sou um espírito que tem um corpo físico, quando esse corpo físico morrer, ou seja, quando perder todas as suas energias, ele será enterrado ou cremado. No meu caso, eu já escolhi, já pedi para que o corpo fosse enterrado. Com o passar do tempo, haverá a decomposição do corpo. Depois de 3 anos, mais ou menos, que houve o enterramento do corpo físico, nós, se abrirmos o caixão, veremos somente ossos, não veremos mais carne nenhuma, porque ela será digerida, então, por aqueles elementos da natureza que se alimentam disso. Então, não é possível que esse corpo, como ele é conhecido, ele novamente se reviva, porque ele não existe mais. Mas um novo corpo será preparado de acordo com as minhas necessidades, para que eu novamente, como espírito, adentre esse corpo através do processo que chamamos de reencarnação e continue a minha vida de espírito imortal. O catolicismo também acredita na imortalidade da alma, mas diz que a alma ela está junto, ela pertence ao corpo. Já nós espíritas entendemos que são coisas diferentes. O corpo é uma coisa material e o espírito é uma coisa espiritual. Eles não se juntam,
se juntam sim, através do perispírito para dar vida ao corpo físico, mas eles não são uma só coisa, são coisas diferentes. O espírito, segundo o Espiritismo nos ensina, ele viverá para toda a eternidade e iremos nos reencarnando de acordo com a nossa necessidade. Com relação à salvação, aprendemos com o Espiritismo que é salvar-se da ignorância. Não é salvar-se da morte, mas é salvar-se da ignorância. Ignorância que nos faz ficarmos parados, sem crescimento, sem evolução. É essa salvação que o Espiritismo nos ensina. E, diferente da salvação que a Igreja Católica ensina, é salvar-se para que possa, depois da morte do corpo físico, ir ocupar um lugar no céu. Céu que para nós espíritas também não é um local circunscrito. Céu é um estado de espírito, é estar bem. Da mesma forma como o inferno não é um local circunscrito. O inferno é um estado também espiritual, um estado em que você se encontra. Se você está muito adoentado, espiritualmente falando, você está vivendo no inferno, que é uma situação ruim. Então são certas situações que católicos e espíritas que convivem muito bem, sem dúvida nenhuma. Nós recebemos a visita de muitos católicos no centro espírita que ouvem então as palestras que são feitas nos centros espíritas e gostam, acreditam naquilo, mas continuam frequentando a Igreja Católica, o que não tem nenhum problema, muito embora sejam crenças diferentes. Já o espírita, muitas vezes ele vai até a igreja para acompanhar um amigo ou alguém, um companheiro ou uma companheira que pertence àquela religião, e ele vai com todo respeito às crenças que existem dentro da Igreja Católica, mas não as incorpora à sua vida, porque ele já é espírita. Então, um espírita, ele dificilmente, mas pode acontecer, ele deixa de ser espírita para tornar-se católico. Um católico, muitas vezes ele deixa de ser católico para tornar-se espírita. Cada um, tem o seu tempo, tem o seu momento. Mas o importante é que existem sim diferenças e concordâncias, mas o mais importante de tudo é que nós espíritas vivemos muito bem com os nossos irmãos católicos. Há um respeito mútuo, muito embora vez ou outra a gente observa aparecer na internet algumas pessoas, que defendendo então o seu ponto de vista católico, criticam de forma lamentável o espiritismo, o que não ocorre com relação ao espiritismo, que em nenhum momento critica o catolicismo. Pelo menos não vemos isso na internet, não vemos isso propagado. Agradeço a todos vocês por terem assistido a esse vídeo. Deixe aqui a sua opinião, se você concorda com aquilo que eu disse ou não. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva também em meu canal do YouTube. E eu desejo que você fique bem, que você fique em paz.